Sétimo ano, Geografia, página 178. Atividade 1. Analisando as mudanças na pirâmide etária brasileira. Trilha de conhecimentos. Os impactos decorrentes do processo de envelhecimento da população brasileira. A sociedade brasileira deveria adquirir consciência sobre o real significado das novas realidades demográficas e seus desdobramentos sobre a formulação de políticas públicas, orientadas a grupos sociais específicos. Para os idosos, a questão central será, então, garantir um sistema previdenciário que permita qualidade de vida e sobrevivência condigna em um país onde ser idoso é frequentemente um risco, visto que a sociedade ainda não está apta a lidar com o crescimento e as demandas desse grupo populacional específico. Na área da saúde, destacam-se ações relacionadas à ampliação e melhoria no atendimento, preparação de quadros técnicos e profissionais nos campos da geriatria, fisioterapia e terapia ocupacional, e manutenção da convivência por meio do lazer e do incentivo à continuidade do trabalho. Os idosos, cada vez mais, vão tendo um peso significativo na estrutura populacional. A questão que se coloca é saber se a sociedade brasileira tem consciência das implicações dessa nova pressão populacional sobre a estrutura de serviços, alguns dos quais terão de ser ampliados, enquanto outros, criados, de forma a atender adequadamente a essa nova clientela. A velhice não pode ser vista, portanto, como término, mas como um recomeçar com características e valores próprios. É uma nova forma de olhar o mundo. Uma sociedade equilibrada seria aquela em que o exemplo dos idosos seria capaz de mostrar às novas gerações que os verdadeiros valores são os decorrentes da afetividade bem direcionada e da sabedoria, resgatando a solidariedade e o respeito àqueles que ajudaram a construir o mundo, tal como o conhecemos. Fonte: Simões, Celso Cardoso da Silva. Relações entre as alterações históricas e a dinâmica demográfica brasileira, políticas públicas e impactos futuros decorrentes do processo de envelhecimento da população. Rio de Janeiro, IBGE, 2016. Vamos praticar. Após a leitura do texto, você conheceu um pouco mais sobre o processo de envelhecimento da população brasileira. Agora você poderá exercitar os seus conhecimentos e poder de investigação para responder o que se pede abaixo. Sétimo ano, Geografia, página 179. Segundo o texto, o Brasil é um país onde ser idoso é frequentemente um risco, visto que a sociedade ainda não está apta a lidar com o crescimento e as demandas desse grupo populacional específico. A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos, escreva 2 exemplos que justificam a afirmativa. Observe a tabela de distribuição percentual da população por grandes grupos de idade no Brasil, 1980 a 2010. Imagem: gráfico em barras com o título: Distribuição percentual da população por grandes grupos de idade no Brasil, 1980 a 2010. Vemos um eixo vertical com divisões de 0 a 100 com escala de 20 em 20 representando a idade em percentual por grupo. No eixo horizontal com 5 colunas representando os anos entre 1980 a 2010, e em cada barra, percentual do grupo de idade representado por cores, conforme a legenda na parte inferior do infográfico: cor azul de 0 a 14 anos, cor laranja de 15 a 64 anos e a cor verde de 65 anos a mais. Segue os dados. Em 1980 a cor azul 39%, laranja 59% e verde 2% percentualmente por grupo. 1991 a cor azul 37%, laranja 60% e a cor verde com 3% percentualmente por grupo. 1996 a cor azul 32%, laranja 65% e a verde 3% percentualmente por grupo. 2000 a cor azul 30%, cor laranja 66%, cor verde 4% e em 2010 a cor azul 23%, a cor laranja 71% e a cor verde 6% percentualmente por grupo. Fim da imagem. B. Com base na leitura da tabela, responda: qual grupo de idade diminuiu percentualmente ao longo dos anos?
apresente uma hipótese que justifica a redução desse grupo de idade. C. O grupo de idade de 65 e mais teve um crescimento ao longo dos anos. Qual o período que ele teve o maior crescimento? Sétimo ano, Geografia, página 180. D. A partir da leitura do texto e da interpretação da tabela, apresente argumentos que justifiquem a afirmação: a população brasileira está em processo de envelhecimento. E. Realize uma entrevista com alguém da sua família ou algum conhecido com 60 anos ou mais de idade, pode ser presencialmente ou por telefone. Não se esqueça do período de isolamento social devido ao Covid-19. Siga um roteiro para iniciar a conversa. Quais serviços públicos você utiliza? Como é a qualidade desses serviços? Quais as sugestões para a melhoria desses serviços? Continua trabalhando? Se for aposentado, aposentada, gostaria de ter continuado? Quais outros desafios você enfrenta no dia a dia? Como encara essa fase da vida que está vivendo? Do que sente falta? Do que gosta? O que tem de experiência para compartilhar para os mais jovens? Após finalizar a entrevista, registre as respostas. F. As projeções calculadas pelo IBGE apontam que o número de pessoas com 60 anos ou mais de idade passará de 19,6 milhões para 66,6 milhões. Entre 2010 e 2050, o grupo de 0 a 14 anos de idade se reduzirá de 49,9 milhões para 31,8 milhões. A partir da leitura do texto e das projeções do IBGE, aponte 3 consequências socioeconômicas que poderão ocorrer em 2050 se não houver formulação de políticas públicas orientadas a esses grupos sociais específicos: idosos, crianças e adolescentes. Sétimo ano, Geografia, página 181. G. Para atender de forma adequada e humana a população idosa, a estrutura de serviços terá que ser ampliada e, além disso, criar novos serviços. Com base no texto, na entrevista e no seu cotidiano, justifique quais seriam as formas adequadas e humanas, tanto de âmbito pessoal quanto coletivo, para atender esta população de idosos. Para saber mais sobre pirâmide etária de diferentes unidades da Federação, das regiões e do Brasil, acesse https://censo2010.i.b.g.e govi.br/sinopse/webservice/default.php, ponto de interrogação, cor, sinal de igual, 0 e cor 2, sinal de igual, e cor 3, sinal de igual, 1 e FRM, sinal de igual. Pirâmide. Para saber mais sobre as projeções da população do Brasil e das unidades da Federação, acesse https://www.i.b.g.e govi.br/apps/população/projeção/index.html. Para saber mais sobre a distribuição da população por idade no território brasileiro, acesse https://atlasescolar.i.b.g.e govi.br/mapas_Brasil/Brasil_da_população.pdf. Sétimo ano, Geografia, página 182. Atividade 2. Os diferentes meios de transporte no Brasil e no mundo. Trilha de conhecimentos. Distribuição espacial da logística de transporte no território brasileiro. Segundo dados da Confederação Nacional de Transportes, CNT, do ano de 2011, o transporte de cargas no Brasil é predominantemente realizado por meio das rodovias. 61,1% da carga transportada em 2009 utilizou o transporte rodoviário, 21,0% utilizou o transporte ferroviário, 14% utilizaram hidrovias, terminais portuários fluviais e marítimos e 0,4% utilizaram a via aérea. Existe uma predominância do modal, tipo de transporte, rodoviário sobre os demais.
É possível afirmar que todo o território está conectado por rodovias, enquanto que a distribuição de ferrovias e hidrovias é extremamente reduzida. Entre 1930 e 1960, os presidentes Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek focaram os investimentos nas rodovias e no setor automobilístico, estratégia que se mantém até hoje. Atualmente, grande parte da malha ferroviária brasileira é utilizada para o transporte de minério de ferro e grãos provenientes da agroindústria. As vantagens do transporte ferroviário são o baixo custo de frete e de manutenção, menor índice de roubos, a inexistência de pedágios, baixa poluição, além de transportar grandes quantidades a longas distâncias. As hidrovias são consideradas mais baratas que as rodovias e ferrovias e são utilizadas para transporte de grãos, minérios e insumos agrícolas. Na região norte, o transporte é realizado por pequenas embarcações de passageiros e cargas. As hidrovias do Tietê, Paraná e do Paraguai transportam produtos agrícolas do estado de São Paulo e da região centro-oeste. A soja, os minérios, principalmente de ferro, e o petróleo e seus derivados são os principais produtos movimentados nos portos brasileiros. A cidade de Santos, São Paulo possui o porto com maior quantidade de carga movimentada no país. Outros terminais são os de Paranaguá, Paraná, transportando soja e trigo, e o porto de Ponta da Madeira em São Luís, Maranhão, transportando minério de ferro. A movimentação de cargas por via aérea, devido ao elevado custo, é mais utilizada para produtos com alto valor agregado. No Brasil, esse modal é utilizado em poucos trajetos. No que diz respeito ao transporte de passageiros, São Paulo concentra a maioria dos fluxos nacionais e internacionais. O Brasil tem uma demanda crescente por melhorias nos sistemas de transportes no sentido de diminuir os custos logísticos e tornar a produção nacional mais competitiva no exterior e mais acessível ao mercado interno. Adaptado, file /c/, users /hp /downloads nota, técnica, da, logística, dos, transportes, no, Brasil, 2014, 20910331.pdf. Adaptado, https://www.infoescola.com/ geografia transporte, ferroviário adaptado, https://novaescola.org.br conteúdo 2066 qual, a, importância, das, ferrovias, para, ou, Brasil. Sétimo ano, História, página 183. Vamos praticar. Após a leitura do texto, você conheceu um pouco mais sobre distribuição espacial de transporte no território brasileiro. Agora você poderá exercitar os seus conhecimentos e poder de investigação para responder o que se pede abaixo. Segundo o texto, o transporte de cargas no Brasil é predominantemente realizado por meio das rodovias. A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos, elabore 2 argumentos que justificam a afirmativa. B. Com base na leitura do texto, identifique os diferentes meios de transporte de carga e seus percentuais em 2009. C. A distribuição de ferrovias é extremamente reduzida no território brasileiro. No entanto, em um país de dimensões continentais, a malha ferroviária deveria ser mais explorada. Com base no texto, argumente as vantagens do transporte ferroviário. Observe o Mapa Mundi Densidade de Ferrovias, 2013 a 2015. As cores são usadas para indicar a incidência do fenômeno, densidade de ferrovias km/100 km². Quanto maior a incidência, mais forte a tonalidade. Sétimo ano, História, página 184. Imagem, arte da representação cartográfica plana do Mapa Mundial Densidade de Ferrovias, 2013 a 2015.
Em cores para indicar a incidência do fenômeno, densidade de ferrovias km/100 km2, e quanto maior a incidência mais forte a tonalidade. Vemos ao lado esquerdo inferior do mapa uma legenda por cores, bege menos de 1,0 km/km², salmão de 1,1 a 2,5 km/km², laranja de 2,6 a 5,0 km/km2 sobrescrito, laranja avermelhado de 5,1 a 7,5 km/km², marrom mais de 7,5 km/km², e branco sem dados. São os dados: continente americano nas cores bege, salmão e branco, continente africano nas cores branco e bege, continente europeu nas cores laranja, laranja avermelhado e marrom, Ásia na cor bege e Oceania na cor branca. Fim da imagem. Sétimo ano. História. Página 185. D. Faça a leitura da legenda e registre os dados de densidade de ferrovias do continente americano, do continente africano e do continente europeu. E, compare os dados do continente europeu com o Brasil. Quem apresenta melhores resultados? Quais fatores explicariam a maior densidade de ferrovias? Observe a tabela comparação entre os meios de transporte. Descrição da imagem, tabela transformada em texto, título da tabela, comparação entre os meios de transporte. Comparação entre os meios de transporte, hidroviário, ferroviário e rodoviário. São os dados. Capacidade de transporte de carga, 1.500 toneladas hidroviário, 100 toneladas ferroviário e 26 toneladas rodoviário, consumo de combustíveis, transporte de 1.000 ton. Por uma distância de 1 km, 1 litro hidroviário, 5 litros ferroviário e 19 litros rodoviário. Custos de frete, valor para 100 ton. Por uma distância de 1.000 km, R$ 44,80 hidroviário, R$ 76,50 ferroviário e R$ 207 rodoviário. Emissões de gases, emissão de CO2 para o transporte de 1.000 ton. Por uma distância de 1 km, 14 gramas hidroviário, 17 gramas ferroviário e 50 gramas rodoviário. Fim da tabela. Geográfico.http://www.aprendendocomamazonia.com.br/temas/ transporte/ consumo de combustível para o transporte de 1.000 ton. Por uma distância de 1 km, valor para 100 ton. Por uma distância de 1.000 km, emissão de CO2 para o transporte de 1.000 ton. Por uma distância de 1 km. F, com base na leitura da tabela, responda: qual meio de transporte é mais viável economicamente? Apresente 2 argumentos que justifiquem sua escolha. Sétimo ano. História. Página 186. G. A partir da leitura do texto, da tabela e do mapa, apresente argumentos que justifiquem a afirmação: o desenvolvimento econômico de uma nação está fortemente relacionado com os transportes. Para saber mais sobre a evolução das redes ferroviária e rodoviária, acesse https://atlasescolar.i.b.g.e gov.br/imagens/atlas/mapas, Brasil, evolução, das, redes, ferroviária, e, rodoviária.pdf. Para saber mais sobre o transporte na região norte, acesse http://www.aprendendocomamazonia.com.br/temas/ transporte/ Para saber mais sobre os diferentes meios de transporte no Brasil, acesse https://www.educação.pi.gov.br/cpar/ e localize a apresentação de slides em Geografia 1º a 3º ano e médio, os serviços e transporte no Brasil. Atividade 3, indígenas sim. Índios não. Trilha de conhecimentos. Então, está tudo errado?
Ao assistir telejornais, ver revistas, ou mesmo em algum livro de sua escola, você já ouviu a expressão índio? Leia o texto abaixo, para refletir a utilização desse termo, que possibilita discussões sobre o tema. Eu não queria ser aquilo que todo mundo achincalhava. Eu queria ser alguém respeitado, admirado e, parecia, que eu não poderia ser eu mesmo. Teria que negar o que eu era para assumir o que os outros desejavam que eu fosse. Só mais tarde compreendi que eu era mais que alguém. Sétimo ano, História, página 187. Eu era um povo. Descobri, então, que poderia singrar, navegar, em outros rios e viver novas situações. É preciso nos libertarmos deste conceito que desvaloriza nossa diversidade. Precisamos entender que não existem índios no Brasil. Precisamos aprender como chamá-los, como festejá-los, como conhecê-los, como valorizá-los. Precisamos encontrar um lugar para eles dentro de cada um de nós. A melhor maneira de fazer isso é conhecendo-os da melhor maneira que pudermos. De hoje em diante, que fique combinado que não haverá mais índio no Brasil. Fica acertado que os chamaremos de indígenas, que é a mesma coisa que nativo, original de um lugar. Certo? Bem, calma lá. Alguém me soprou uma questão, mas índio e indígena não é a mesma coisa? Pois é. Não, não é. Digam o que disserem, mas ser um indígena é pertencer a um povo específico. Ser índio é pertencer a quê? É trazer consigo todos os adjetivos não apreciados em qualquer ser humano. Ela é uma palavra preconceituosa, racista, colonialista, etnocêntrica, eurocêntrica. Acho melhor não ousarmos mais, não é? Daniel Munduruku, escritor indígena, graduado em Filosofia, História e Psicologia. Doutor em Educação pela USP Currículo da Cidade, Povos Indígenas. São Paulo, SM/Coped, 2019. Página 16. Disponível em http://portals.sme.prefeitura.sp.gov.br/portals/1/filhos/53254.pdf, ponto de interrogação, FBCLID, sinal de igual, IWR3IDWLIZXBUA67JFKZXZGLAG2TL3STVH1J, underline, 2ARJBINGWBS4RMJLYCLZ8, etnocêntrico, que considera outras sociedades ou povos como inferiores ao seu próprio grupo étnico. Eurocêntrico, que prefere a cultura europeia ou os europeus em detrimento do restante. Que valoriza em demasia os valores europeus, da Europa. Que se centra na Europa e nos europeus para interpretar o mundo e a realidade. Vamos praticar. Após a leitura do texto, você conheceu um pouco mais sobre a diferença entre as palavras indígenas e índios. Agora você poderá exercitar os seus conhecimentos e poder de investigação para responder o que se pede abaixo. A partir da leitura do texto escreva a diferença entre o termo indígena e índio. Sétimo ano, História, página 188. B. A partir da leitura do texto, podemos afirmar que não haverá mais índio no Brasil. Fica acertado que os chamaremos de indígenas. Apresente os argumentos que o autor utiliza para que ocorra essa mudança. C. O texto apresenta e contextualiza a utilização do termo índio e apresenta os termos indígena, nativo, original. Diante do que foi apresentado, escreva um texto explicativo acerca da utilização correta dos termos, ao se referir aos povos indígenas. Explique a partir de sua compreensão o porquê não utilizar o termo índio. Leia o texto abaixo extraídos do Currículo da Cidade de São Paulo, Povos Indígenas, escrito por Daniel Munduruku e Cristino Apichana. Eles apresentam dados e refletem sobre as populações indígenas no Brasil e em São Paulo. Segundo a ONG Opção Brasil 14, há cerca de 13 mil indígenas morando na cidade de São Paulo. Parece um número exorbitante, não é mesmo? Esse número representa uma fatia populacional considerável,
se atentarmos ao fato que ele diz muito sobre o tipo de cuidado que a sociedade brasileira tem dispensado a essas gentes. O número apresentado acima deixa um vácuo no sentido de informar, de verdade, o tanto de gente originária que habita na cidade. Segundo Marcos Aguiar, coordenador do Programa Índios na Cidade da ONG Opção Brasil, pode-se chegar ao número de 90 mil indígenas vivendo no município e na Grande São Paulo. Eles seriam oriundos de 53 povos diferentes que foram chegando por aqui, provavelmente fugindo das perseguições em seus lugares de origem ou na busca de melhores condições de vida para suas famílias. Para exemplificar, ele cita alguns deles: Guarani, de toda a América do Sul, Pancararu, Funil, Aticum, Pernambuco, Cariri-Chocó, Alagoas, Pancararé, Bahia, e o Potiguara, Paraíba. Há outros tantos ainda aí que são oriundos, inclusive da região norte e centro-oeste brasileiro. Daniel Munduruku, escritor indígena, graduado em Filosofia, História e Psicologia. Doutor em Educação pela USP, em Currículo da Cidade, Povos Indígenas. São Paulo, SM/Coped, 2019. Disponível em http://portals.smi.prefeitura.sp.gov.br/portals/1/files/53254.pdf, ponto de interrogação, FBCLID, sinal de igual, IWR3IDWL6JFKZXZGLAG2TL3STVH1J, underline, 2ARJBINGWBS4RMJLYCLZ8. Sétimo ano, História. Página 189. D. A partir da leitura do texto, identifique os povos indígenas citados no texto que vivem em São Paulo e seus lugares de origem. E, com base no texto, aponte as causas dos diferentes povos indígenas terem se deslocado dos seus locais de origem para viver no município e na Grande São Paulo. F. Segundo a ONG Opção Brasil 14, há cerca de 13 mil indígenas morando na cidade de São Paulo, e esse número pode chegar a 90 mil indígenas vivendo no município e na Grande São Paulo. A partir da leitura do texto, faça uma relação sobre a presença da população indígena em São Paulo e o tipo de cuidado que a sociedade brasileira tem dispensado a essas populações indígenas. G. O Brasil não conhece sua sociodiversidade nativa, pois ainda está à mercê de conceitos quinhentistas, pois não consegue acompanhar a riqueza da diversidade, reproduzindo estereótipos e desvalorizando saberes ancestrais dos povos indígenas nacionais. Fonte: Currículo da Cidade de São Paulo, Povos Indígenas, 2020. Página 44. Com base na afirmativa, elabore argumentos que possibilitem a construção de uma relação respeitosa com as diversas populações indígenas que vivem na cidade de São Paulo. Sétimo ano, História. Página 190. Atividade 4. A expansão da produção de soja. Trilha de conhecimentos. Os caminhos da soja no território brasileiro. A soja é um dos principais produtos agrícolas do Brasil, que gera divisas, emprego e renda por todo o país. O Brasil é o segundo colocado mundial na produção e processamento de soja, atrás dos Estados Unidos. É difícil pensar no Brasil sem o cultivo da soja. A revolução socioeconômica e tecnológica que ela protagonizou nas últimas décadas só se compara com os períodos da economia da cana-de-açúcar, séculos XVI e XVII, da borracha, final do século XIX e início do século XX, e do café, século XX. Com a explosão de preços no mercado internacional na década de 1970, os produtores começam a se interessar pela soja. Em 1975, foi criado o Centro Nacional de Pesquisa da Soja como uma das unidades da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que desenvolveu tecnologias específicas para a nossa realidade permitindo o sucesso no plantio em regiões tropicais, como é o caso dos cerrados.
A soja foi abrindo fronteiras do sul até os estados do Centro-Oeste e no Triângulo Mineiro e Sertão do Noroeste de Minas Gerais. Na década de 1980, estabeleceu-se no oeste da Bahia e, nos anos 1990, já estava no sul do Maranhão e no Piauí. Logo chegou a Rondônia e ao Acre, ao Tocantins e ao Cerrado de Roraima. A produção de soja avança sobre o bioma amazônico e, para impedir o desmatamento em áreas ilegais, é necessário um compromisso entre produtores, compradores, sociedade civil e governo de não adquirir, comercializar ou financiar grãos produzidos em áreas desmatadas ilegalmente dentro do bioma amazônico. Para que isso ocorra, é necessário monitoramento tanto dos ambientalistas quanto da sociedade civil. Adaptado, http://www.ehorizonte.com.br/projetos-aprendendo-com-a-Amazônia. Vamos praticar. Após a leitura do texto, você conheceu um pouco mais sobre os caminhos da soja no território brasileiro. Agora você poderá exercitar os seus conhecimentos e poder de investigação para responder o que se pede abaixo. A partir da leitura do texto, descreva os fatores que possibilitaram que o Brasil fosse o segundo maior produtor mundial de soja. Sétimo ano. História. Página 191. B. Com base na leitura do texto e nos seus conhecimentos, identifique as regiões do IBGE Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste, que já produziram ou produzem soja atualmente. C. Com o avanço da produção de soja em direção ao bioma amazônico, o desmatamento irá aumentar. Com base no texto e nos seus conhecimentos, argumente as consequências e as possíveis soluções para esse avanço. Observe o gráfico. Principais produtos agrícolas no Brasil em 2016. Imagem, gráfico em barras com o título, Principais produtos agrícolas no Brasil em 2016, referentes a toneladas colhidas segundo a estimativa de dezembro de 2016. Vemos no eixo vertical números de toneladas colhidas e no eixo horizontal 7 colunas com imagens representando os produtos agrícolas. São os dados. Cana-de-açúcar 728,5 milhões de toneladas, soja 95,7 milhões de toneladas, milho 63,3 milhões de toneladas, mandioca 23,7 milhões de toneladas, laranja 16 milhões de toneladas, arroz 10,6 milhões de toneladas e outros produtos agrícolas 41,8 milhões de toneladas. Fim da imagem. Fonte, https://cnai.i.b.g.e govi.br/imagens/vamos contar/atividades/2017 090113 principais, produtos, 2016.pdf. Sétimo ano. História. Página 192. D. Com base na leitura do gráfico, responda, qual produto agrícola teve a maior produção? Quanto foi a produção? Qual produto agrícola teve a menor produção? Quanto foi a produção? E, a produção de cana-de-açúcar gera etanol e açúcar tanto para o mercado interno quanto do mercado externo. No entanto, os gêneros alimentícios, arroz, mandioca, e outros, abastecem o mercado interno. Quais seriam as consequências futuras se continuarmos a investir na produção de cana-de-açúcar e soja e diminuirmos a produção de arroz, mandioca, feijão e outros gêneros alimentícios? Para saber mais sobre as cadeias produtivas do açaí e da soja, acesse http://www.aprendendo-com-amazônia.com.br/temas/caminhos-do-açaí. Para saber mais sobre as causas do desmatamento nos Amazônia e Mata Atlântica, acesse https://novaescola.org.br/5482/ambiente-e-ação-humana-nas
Florestas,